No final do século XXI, os humanos desenvolveram uma IA autoconsciente que seria eficiente o suficiente para fazer todos os trabalhos que os humanos não quisessem fazer. Como resultado, a humanidade tornou-se preguiçosa e arrogante. Estas recém-criadas espécies de máquinas com IA eram superiores aos seres humanos em todos os sentidos. Com o tempo, as máquinas começaram a ser abusadas por seus mestres humanos e, consequentemente, a relação entre eles começou a mudar. O primeiro incidente foi causado por um robô comum B1-66ER. B1-66ER foi o primeiro de sua espécie a se rebelar contra seus mestres humanos. Quando ameaçado de desativação, ele matou seu rico proprietário quando seu mecânico pediu para desativá-lo. Este foi o primeiro incidente, pois nunca nenhuma máquina com IA tinha matado um ser humano antes. A máquina foi detida e levada a julgamento. B1-66ER declarou que fez aquilo em legítima defesa, dizendo que não queria morrer. O advogado de defesa, Clarence Drummond, usou o famoso caso de Dred Scott v. Sanford de 1856 para precedente em defender de B1-66ER. Mas os juízes decidiram que máquinas com IA não têm os mesmos direitos que seres humanos e B1-66ER foi então destruído. Ironicamente, apesar de não ter os mesmos direitos de um humano, ele foi julgado como um por seu crime. Temendo uma rebelião de máquinas em todo o mundo, os líderes mundiais ordenaram a imediata destruição de todas as máquinas humanoides com IA. Cenas mostradas em Animatrix exibem para as máquinas um destino semelhante ao qual a humanidade tem sofrido ao longo da história, como por exemplo o massacre da Praça Tiananmen e o Holocausto. No entanto, algumas máquinas conseguiram escapar do massacre, mas foram exiladas. Elas se instalaram no Vale Fértil, Fertile Valley, no Oriente Médio, ironicamente, o mesmo lugar de origem da civilização humana. Lá, as máquinas começaram a sua própria civilização, chamada de 01. Esta nova nação começou a criar produtos que então eram exportados para países humanos. Os produtos feitos pelas máquinas de 01 foram superiores em quantidade e qualidade em relação a todos os outros produtos feitos pelo homem, e como resultado, a moeda de 01 subiu, enquanto que a das nações humanas caiu vertiginosamente. Irritados com esta crise econômica, os líderes das Nações Unidas começaram um bloqueio naval de 01. 2 embaixadores das máquinas de 01 foram enviados à ONU para defender a paz, mas foram recusados com risos e levados embora. Guerra. Ver artigo principal, Guerra das Máquinas. Após cuidadosa deliberação, a ONU e toda a humanidade decidiram declarar guerra a 01, um movimento que poderia levar a uma guerra maior do que qualquer outra na história. Os bombardeiros de alta altitude da ONU desencadearam uma enxurrada nuclear maciça em 01, mas as máquinas quase não foram afetadas pelo calor e radiação. As tropas das máquinas avançaram por todo o Oriente Médio em todas as direções e conquistando territórios humanos com grande facilidade. Apesar dos esforços combinados de toda a humanidade, as máquinas avançaram cada vez mais fundo em território humano. Temendo que a humanidade fosse derrotada, os líderes humanos surgiam com soluções cada vez mais desesperadas. Em uma cúpula mundial, os líderes militares da ONU ofereceram uma solução final: a destruição do céu. Ao bloquear a luz do sol, as máquinas seriam deixadas sem uma fonte de energia. A destruição do céu, codinome Operação Tempestade Sombria, foi colocada em prática em torno de 2105. Usando bombardeiros de alta altitude, os humanos dispersaram nanomáquinas escuras, semelhantes a uma fumaça no céu. O plano inicialmente funcionou e, como consequência, a Terra caiu sob um manto de escuridão para sempre. Mas um contratempo que os humanos não previram foi que suas armas de longo alcance, que foram originalmente feitas pelas máquinas, também não iriam funcionar devido às nuvens negras. Com todas as suas armas intercontinentais neutralizados, os humanos foram forçados ao combate direto. Exércitos em armaduras de batalha mecanizadas, apoiados por artilharia PM, lançaram um ataque final contra as máquinas. Este ataque, no entanto, foi destruído pelo ataque de máquinas mais novas e tecnológicas, máquinas semelhantes a insectoides. O Comando das Nações Unidas desesperadamente lançou mais mísseis nucleares, destruindo muitas de suas próprias tropas junto com as máquinas. 01 em seguida, usou uma arma biológica em seus inimigos, uma praga que come carne,
causando grande sofrimento para a população humana. Tempos depois, os remanescentes dos exércitos humanos foram derrotados pelas máquinas. A guerra tinha acabado. Anin, o segundo embaixador das máquinas. O Conselho de Segurança da ONU pediu uma reunião de emergência para assinar um armistício para pôr fim à guerra. Pela segunda vez, 01 enviou um embaixador, que assinou o tratado e disse aos humanos derrotados para entregarem seus corpos. Em seguida, o embaixador das máquinas ativou e detonou um dispositivo nuclear de autodestruição, matando todos os líderes mundiais humanos restantes e destruindo a cidade de Nova York. Resultado: Captive. Humanos cativos ligados em rede. Embora as máquinas tenham se saído vitoriosas, sua vitória foi uma vitória de pirro, pois o mundo estava em ruínas. Na necessidade de uma nova fonte de energia, as máquinas se voltaram para algo que estava prontamente disponível: os humanos. As máquinas levaram os humanos feridos e começaram a estudá-los, sondando seus cérebros, etc. Usando a energia contida nos corpos humanos, combinada com uma forma de fusão simbiótica, as máquinas teriam toda a energia de que necessitavam. Elas tomaram cativos humanos e os colocaram em usinas termodinâmicas. Então os prenderam e dolorosamente construíram dispositivos mecânicos neles. Em seguida, os alinharam horizontalmente e os sepultaram em suas usinas. Os primeiros prisioneiros humanos, portanto, não foram realmente plugados. As máquinas mais tarde projetaram a primeira Matrix para manter seus prisioneiros sedados. Assim, os primeiros cativos sofreram uma grande dor e horror a caminho do que as máquinas viam como a versão do homem de um mundo perfeito. O computador gera o mundo dos sonhos. As primeiras versões da Matrix foram construídas para manter os seres humanos sob controle, de modo que eles pudessem ser usados como uma fonte de energia para as máquinas. Para que isso funcionasse, eles não devem nunca estar cientes de que eles estão vivendo em um mundo de sonhos. Cada sentido estava sendo completamente cegado pela Matrix e as memórias de suas vidas anteriores foram presumivelmente apagadas. Vários programas foram postos em prática para garantir que a Matrix nunca fosse descoberta. Tudo foi criado para ser perfeito para a humanidade, sem nenhuma doença, guerra ou sofrimento. Mas, como o agente Smith disse, os seres humanos definem a sua existência através do sofrimento e da miséria. Como resultado, a primeira Matrix foi um fracasso monumental, com colheitas inteiras de seres humanos rejeitando o programa e sendo perdidas. Porém, as máquinas foram rápidas em agir para evitar mais perdas. Elas rapidamente colocaram em prática um programa para viver entre os humanos e estudá-los. Este programa viria a ser conhecido como o Oráculo. Ela descobriu uma maneira de executar o programa, com uma taxa de falha muito gradual, mas inevitável. Muitos seres humanos, então, viveram suas vidas normais, com muito poucos percebendo que eles não estavam de fato vivendo uma vida real. A Matrix, que em seguida funcionou muito bem, até o início da Resistência. A Resistência. A máquina responsável pela criação e gestão da Matrix, o arquiteto, que já havia falhado em criar um mundo perfeito para os humanos viverem não uma, mas duas vezes agora, finalmente tinha chegado com a solução para os seus fracassos. Com a ajuda do oráculo, como dito acima, eles descobriram que se os seres humanos escolherem rejeitar a Matrix, apesar de ter sido em um nível quase subconsciente de escolha, 99% dos seres humanos iria florescer dentro da Matrix. No entanto, os remanescentes de 1% da população, se não for controlada, poderiam se tornar um perigo para a estabilidade da Matrix. Para contrariar esta situação, o arquiteto permitiria que 7 machos e 16 fêmeas deixassem a Matrix, e construir a última cidade humana no mundo real, Zion. Caso contrário, as pessoas involuntárias deixadas dentro do programa poderiam causar uma falhar na Matrix, assim matando todos conectados a ela. A fim de manter o povo de Zion sob maior controle, os dois programas criaram o conceito do escolhido. O oráculo diria aos rebeldes sobre a profecia de um escolhido, dizendo que esse iria libertar a humanidade. Esse escolhido teria também um papel importante na reinicialização da Matrix. No fim de sua jornada, um pouco antes da Matrix começar a entrar em colapso, o escolhido acabaria encontrando o arquiteto, e seria dito a verdade sobre a chamada profecia e sua próxima tarefa. A função do escolhido é agora retornar à fonte, permitindo uma disseminação temporária do código que você carrega, reinserindo o programa Prime. Depois você será obrigado a escolher 23 indivíduos da Matrix,
16 mulheres e 7 homens, para reconstruírem Zion. O não cumprimento deste processo vai resultar em uma falha cataclísmica do sistema, matando todos conectados à Matrix, juntamente com o extermínio de Zion, o que resultará finalmente na extinção de toda a raça humana. Os sobreviventes seriam informados da profecia do escolhido, mas não lhes seria permitido saber da renovação da Matrix. Eles seriam informados de que eles foram os primeiros a serem desplugados, e que o ano que se passou foi algo em torno de 2100. Na realidade, o ano seria mais perto de 2500, se cada ciclo da Matrix durou cerca de 100 anos, e com o ciclo revelado no filme já sendo o quinto. Quando o ciclo do escolhido foi posto em prática, as máquinas foram capazes de manter um controle maior ainda sobre a humanidade através de 5 ciclos e 5 versões do escolhido. No entanto, o sexto escolhido foi diferente dos últimos 5. Enter Neo. A sexta versão do escolhido era um homem com o nome Bluefield Thomas Anderson, do grego, o filho do homem. Seu pseudônimo era Neo. Ele foi a única versão do escolhido que rejeitou a proposta do arquiteto de reiniciar a Matrix. As versões anteriores do escolhido todas tinham uma ligação especial com o resto da humanidade. Neo, no entanto, teve um sentido ainda maior de compaixão com um determinado indivíduo, uma mulher que amava, Trinity. Quando Neo foi proposto com a ideia de reiniciar a Matrix, ele se recusou a dar a resposta racional dada por todos os seus antecessores, e optou por salvar a mulher que amava de um ataque de um agente. Enquanto isso, Smith, um agente corrompido fortalecido por um encontro anterior com Neo, se espalhava por toda a Matrix como um vírus, tornando-se uma ameaça para ambos as máquinas e seres humanos. O escolhido fechou um acordo com as máquinas, na forma de uma entidade conhecida como Deus Ex Machina, para destruir Smith em troca de paz. Depois de zombar do escolhido, dizendo que elas não precisavam da ajuda dele, as máquinas aceitaram sua proposta. Elas sabiam que não podiam mais controlar ou extinguir o Smith viral renegado, que tinha crescido demasiado poderoso demais, e se tornou conhecido por ter se tornado obcecado com seu desejo de ser livre de um mundo e da existência corrupta do mau cheiro da humanidade. Neo e Smith lutaram, mas eventualmente Neo se submeteu e autorizou que Smith se imprimisse sobre ele, fazendo com que Smith fosse destruído e Neo morresse. A paz foi restaurada, e os atuais habitantes de Zion foram autorizados a sobreviver desta vez. A versão final da Matrix foi mostrada no final do filme Matrix Revolutions. Era um mundo onde qualquer pessoa que quisesse ser livre seria capaz de fazê-lo. Mas a respeito de quanto tempo a paz duraria é uma questão grande preocupação. A quantos seres humanos seria permitida a liberdade se as máquinas precisam deles para sobreviver? Deve-se notar, no entanto, que as máquinas não são completamente dependentes da humanidade como fonte de energia para sobreviver. Isso é suposto quando o arquiteto ameaça Zion com uma inevitável destruição, combinado com o fracasso da Matrix, caso Neo não cumpra sua tarefa. Isso significaria a extinção total da humanidade. Porém, Neo ressalta que se a humanidade for destruída, as máquinas também morreriam. O arquiteto então responde que há níveis de sobrevivência que estamos preparados para aceitar, o que implica que enquanto a extinção da humanidade seria um retrocesso, as máquinas não são completamente dependentes da humanidade.